Como cuidar da saúde mental em casos de tragédias e desastres como esse que aconteceu no Rio Grande do Sul? Esse assunto te interessa? Então vem comigo nessa live de hoje, que nesse momento eu vou falar para você o que acontece com a nossa saúde emocional frente a desastres como esse. Quais são as alterações fisiológicas e emocionais que se passam, né, com essas pessoas, e o principal, como lidar com isso? Como agir para superar esses desastres? Como sair lá na frente ileso, equilibrado? Como superar tudo isso? Vem comigo que tá bem interessante o nosso tema de hoje, tá? Todas as vezes que nós nos vemos diante de desastres como esse, o país inteiro se comove, né? O país inteiro está de luto pelas vidas perdidas, pelas pessoas que estão em sofrimento, que perderam tudo, pelas pessoas que ainda estão desaparecidas, né? Todos nós estamos de luto com o Rio Grande do Sul. E como é bonito ver a união das pessoas diante do sofrimento. A capacidade do ser humano de se unir, de apoiar, de ir junto de encontro à solução. Então, apesar de coisas como essa serem terríveis, isso também mostra um lado muito positivo, um lado muito bonito do ser humano, não é? E é muito legal ver as pessoas se mobilizando, ajudando, cada um da sua maneira, cada um com aquilo que pode. E é assim que nós somos, né? Não é isso uma característica do brasileiro, outros países também são assim, mas nós aqui temos uma coisa especial, uma capacidade de empatia muito especial, né? E é por isso que eu trouxe esse tema de hoje, para que a gente possa também olhar para um outro lado. É claro que nesse momento, o principal é o quê? É salvar essas pessoas, é tirar ela desses lugares, é oferecer água, é oferecer comida, é oferecer abrigo. Nesse momento, a necessidade deles é o quê? É suprir essa segurança desse momento, é as necessidades fisiológicas desse momento. Mas daqui a pouco, a gente vai ter que se preocupar também com os aspectos psicológicos que vêm aí como uma consequência de tudo isso que essas pessoas estão passando. E não só essas pessoas, tá? Mas quem acompanha isso de longe e também sofre junto com essas pessoas, também podem sofrer as consequências do estresse, problemas emocionais que vão trazer aí ansiedade, insônia, pesadelos. Então, como encontrar o equilíbrio diante de tudo isso, tá? O que eu trouxe aqui para vocês hoje é uma coisa muito importante, que após vivenciar momentos traumáticos, sejam com tragédias naturais como essa, seja por causa de um assalto, de uma violência, né? Situações assim muito estressantes, podem levar as pessoas a uma condição psicológica, um transtorno chamado de transtorno do estresse pós-traumático. O que é isso, né? Esse transtorno não acontece só no nível das emoções, mas também a nível fisiológico. Existem alguns estudos que usam ressonância magnética e outros de imagem, né, que mostram que o funcionamento cerebral das pessoas que passam por situações como essa fica alterado. Primeiro, o sistema de alerta, que são as amígdalas no nosso cérebro, ficam hiperativadas, liberando muito cortisol, liberando muita adrenalina. E o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte nossa do raciocínio, que é a parte onde a gente equilibra, né? Porque assim, nós temos um sistema límbico, que é onde acontecem as emoções, e aí a gente traz essas informações para o córtex pré-frontal, que é onde a gente pensa e regula essas emoções. A gente pensa as emoções, a gente pensa como vai reagir a elas, a gente pensa quais são os significados que nós vamos dar a essas emoções. Então, quando uma pessoa está sofrendo com o transtorno do estresse pós-traumático, a área das emoções relacionadas com o medo estão hiperativadas, ou seja, ela vê situações de perigo muito maiores do que elas realmente são. E o córtex pré-frontal, que é onde ele regula, que é onde ele pensa sobre aquela emoção, está com uma capacidade alterada, diminuída. Então é por isso que pessoas que sofrem com o transtorno do estresse pós-traumático têm reações exageradas diante de uma determinada situação. Quais são os sintomas desse transtorno? Às vezes as pessoas têm flashbacks, com imagens desesperadoras, com imagens que lembram o que elas passaram, ansiedade,
pesadelos, evitação de situações que lembrem o trauma, alterações de humor, como eu disse, né, ter reações exageradas, e alteração também na cognição. O que é isso? Que é na capacidade de tomar decisões, na capacidade de raciocinar direito. Então a pessoa não está no seu normal e é necessário tratamento para isso, tá? O que eu vou falar aqui para vocês hoje, ó? O principal que é a solução, né? Que é como buscar encontrar o equilíbrio novamente, né? Então eu já falei para vocês o que é o transtorno do estresse pós-traumático, e não só pessoas que estão vivendo situações de desastre lá no Rio Grande do Sul, mas nós aqui no dia a dia também sofremos estresses que podem nos levar a esse transtorno, né? Um assalto, uma violência, enfim, tantas situações de perigo, onde a vida da pessoa está em perigo, e aí pode desencadear esse transtorno, tá? Eu trouxe aqui 4 passos, 4 soluções para esse problema. A primeira delas é no que diz respeito a quem convive com alguém que está sofrendo com o transtorno do estresse pós-traumático, ou para quem quer ajudar, né? De repente você não está convivendo com ninguém assim, mas conhece alguém ou vai entrar em contato com alguém lá do Sul e quer ajudar essas pessoas. Como que nós podemos fazer esse apoio, né? E é muito importante ter o apoio, sim, da família, dos amigos e da sociedade como um todo, tá? Como é que a gente oferece essa ajuda? Primeiro, oferecendo compreensão sem julgamento. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Quando alguém vem conversar com você sobre os seus sentimentos, sobre as suas dificuldades, ouça, sabe? Essa hora é a hora do ouvir. Não é a hora de você falar o que a pessoa tem que fazer, não é a hora de você falar o porquê que isso acontece, ou de tentar encontrar uma solução. E eu até entendo o porquê a gente resolve falar tanto o que a pessoa tem que fazer para sair daquilo. Porque a gente quer ajudar, não é? Só que nessa hora a gente ajuda mais ficando de boca fechada e de ouvidos abertos. Então, ouça com atenção. Olha essas pessoas nos olhos e faça ela sentir que você está realmente prestando atenção no que ela está te dizendo. E sem julgamento. Sem julgamento é sem querer encontrar o porquê daquilo, ou se ela está certa ou se ela está errada, se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Porque às vezes, quando alguém está falando sobre algum sentimento negativo, sobre alguma dor, a gente tende a falar assim: não, mas você tem que ver o lado positivo das coisas. Não, mas você está olhando só para o lado ruim. E isso é um julgamento. Então, ouça sem julgar, né? E uma coisa que eu acho muito legal é você perguntar para essa pessoa como é que ela quer que você ajude. Porque algumas pessoas querem só ser ouvidas. Outras pessoas querem realmente que você faça alguma coisa por elas. Talvez dando um conselho, ou acompanhando até uma consulta médica, ou estando mais perto, fazendo companhia. Eu não sei, mas essa pessoa sabe como ela quer ser ajudada. Então, quando alguém vem a mim contando sobre seus problemas, eu sempre pergunto: como é que você espera que eu te ajude? Como que você quer que eu te ajude? E aí, mais uma vez, fecha a boquinha, abre os ouvidos e deixa ela falar. Ok? Essa é uma coisa assim que serve tanto para eventos catastróficos como esse, como para situações do cotidiano, de pessoas que vêm relatar algum problema para você. Pergunta: como é que você quer que eu te ajude? E ouça com atenção. Quando a gente fala de transtornos que precisam de tratamento, também é importante, depois de você ouvir, de mostrar que você está ali, você também dizer a importância dessa procura da ajuda profissional e se disponibilizar a fazer o agendamento para ela, a acompanhá-la durante a primeira consulta. Pergunte se ela quer isso. E se você vê que ela não está indo atrás dessa ajuda profissional, de vez em quando lembra, sabe? Sem muita cobrança, sem julgamento, né? Mas mostrando que você está atento a isso e que isso é uma parte importante para você sair dessa situação. Então, pergunte se ela quer que você agenda para ela a consulta, se ela quer companhia para ir, e faça isso, vá junto, né? A melhor maneira de apoiar não é fazer por ela, mas estar junto com ela. Beleza? Então, agora eu vou falar sobre os outros 3 passos
E aí a gente está falando sobre como é que é feito esse tratamento, né? Quando a gente fala de sofrimento, eu vou usar aqui, eu vou jogar para o sofrimento físico, para a dor física, para ficar mais fácil da gente entender. Quando você coloca a sua mão no fogo, ok? Dói, não dói? E qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando tá doendo, que você tá com a mão no fogo ali? É aliviar aquele sintoma, é tirar aquela mão do fogo, certo? Porque depois que aquela dor principal passar, você consegue fazer outras coisas. Quer passar uma pomadinha, quer fazer um curativo, quer usar um medicamento, certo? E na dor emocional é a mesma coisa. Lembrando que o transtorno do estresse pós-traumático não acontece só no nível emocional, ele também afeta fisicamente o funcionamento do cérebro. Por isso, ainda a importância de buscar o tratamento médico, justamente para buscar o alívio desses sintomas. Porque quando a pessoa está lá, no vucu-vucu, né, no auge dos sintomas, com muita ansiedade, com muitos pesadelos, com muita alteração de humor, não adianta falar para ela que ela tem que pensar positivo, que ela tem que ter fé, que ela tem... Sabe, não adianta você falar isso porque ela está num turbilhão de emoções e sensações que ela não está conseguindo lidar. Então, o primeiro passo do tratamento é o alívio dos sintomas. E geralmente aqui vão entrar antidepressivos, antiansiolíticos, medicamentos que regulem esse humor. É claro que a única pessoa que vai dizer se há necessidade disso ou não é o médico. Mas para isso você tem que fazer o quê? Ir ao médico primeiro. Vá lá, faça uma avaliação bonitinho para ele ver a necessidade disso ou não, para aliviar esses sintomas e aí sim a pessoa ter condição de raciocinar direito, de buscar a fé, de buscar o pensamento positivo e outras coisas, tá bom? Existem algumas técnicas também que nós usamos na terapia para promover esses alívios dos sintomas, tá? Então, sim, ir ao médico é importante, mas existem também técnicas comprovadas com a hipnose, como a meditação e outras técnicas que podem ser usadas para aliviar imediatamente os sintomas, para que a pessoa tenha condições de fazer todo o restante que ela precisa para estar bem, ok? Então, primeira coisa, buscar o alívio dos sintomas, com terapia e com médico para ver a necessidade do uso de remédios. Segundo, as técnicas de relaxamento que as pessoas podem usar diariamente. Eu, você, pessoas que passam por desastres, nós podemos fazer uso de técnicas muito simples, como a respiração profunda, como a meditação, que são comprovadas, que trazem ali mais equilíbrio emocional, mais clareza de pensamento para você viver bem. Vamos fazer um teste bem rapidinho? Só faz 3 respirações profundas, tá? Enche bem o seu pulmão até o fim, segura um pouquinho e solta. Só mais uma vez, inspire profundamente, bastante, segura e solta. Percebe como imediatamente você percebe uma mudança fisiológica? É uma mudança que ativa o nosso sistema parasimpático do nosso sistema nervoso, que traz um relaxamento. Então isso é automático. Respirações profundas você pode usar em qualquer lugar, em qualquer situação. A meditação também é fantástica para isso. E quando eu falava em meditação há algum tempo atrás, eu imaginava aquele povo zen, no alto de uma montanha, cercado por árvores maravilhosas, sentado naquela posição que haja flexibilidade para você estar sentado naquela posição, né? Meditando calmamente. E não precisa ser assim. Você pode meditar em apenas um instante, em apenas um minuto. É um treino, tá? Meditar é um treino. Então, no começo, você precisa de ajuda. E você pode encontrar muita meditação guiada na internet. Tem várias no YouTube, tem aqui nas redes sociais também. E você pode usar elas para aprender a fazer essa meditação. E conforme você treina ela, você pode utilizar ela no seu dia a dia, no momento que você quiser. Eu, particularmente, não gosto de ficar meditando muito tempo. Mas alguns minutos para mim são fantásticos para fazer com que eu tenha mais clareza de pensamento, para que eu tenha mais calma para fazer as minhas coisas, sabe? É um instante em que eu encontro o meu equilíbrio novamente. Faz o teste.
E aí, por último, e não menos importante, vem aqui as terapias. O que a gente vê na ciência, tá? Que já foi assim comprovadamente visto grande melhora no caso do transtorno do estresse pós-traumático, é a terapia cognitiva comportamental e o EMDR, que é uma terapia de dessensibilização utilizando o movimento dos olhos. Essas técnicas, principalmente aqui, quando eu falo da TCC, ela é utilizada por psicólogos exclusivamente. O EMDR não, mas existem várias outras terapias que, apesar de não ter assim muitos estudos, que eu não tenho encontrado muitos estudos, mas cada uma delas tem o seu benefício. E o mais importante que eu posso dizer aqui é que nem tudo funciona para todo mundo. Então, cada caso é único. Algumas pessoas vão se dar bem com a terapia cognitiva comportamental, outras pessoas com o MDR, outras pessoas com a hipnose, outras pessoas com, sabe, tem diversos tipos. O que é importante é você buscar ajuda e você experimentar. E caso alguma delas não tenha surtido um efeito positivo em você, não desista, procure outro. Vai fazer massagem, vai fazer acupuntura, vai falar sobre os seus problemas com alguém totalmente isento. Quando você fala com um terapeuta, essa pessoa está ali neutra, sem julgamento. Ela vai saber te ouvir de uma maneira diferente, porque existe técnica para isso também. Ela vai saber te questionar de uma maneira diferente, porque também existe técnica para isso. Te questionar de maneira a fazer com que você encontre as suas próprias soluções. Então, a terapia ela é parte fundamental para você restaurar o seu equilíbrio e para você encontrar um novo jeito de viver. Porque quando você passa por situações tão fortes como essa da tragédia do Rio Grande do Sul, a sua vida não volta a ser a mesma. Você não vai, quando aquela água baixar, essas pessoas não vão simplesmente abrir a janela de casa e viver como se nada tivesse acontecido. Ela não é mais a mesma pessoa. Isso não quer dizer que ela vai ser uma pessoa pior ou que a vida dela vai ser pior. Ao contrário, eu acredito que depois de superar tudo isso, ela vai estar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais empática, uma pessoa ainda melhor do que ela é hoje. Mas para isso ela tem que se curar, entende? Então nesse momento eles estão lá cuidando da necessidade de agora, né? Comida, água, abrigo. Depois vão precisar sim buscar o seu equilíbrio emocional, se encontrar, se redescobrir depois de tudo isso, para aí sim florescer uma nova pessoa mais calma, mais feliz, mais íntegra, né? E para isso é muito importante o apoio das pessoas, amigos, familiares e profissionais, porque em muitos casos vai ser necessário sim medicação, em muitos casos vai ser necessário sim a intervenção de terapias que possam promover não só o alívio, mas a recuperação total dessas pessoas. Então, essa live de hoje é para dizer para você que quer ajudar, que tem sim como você ajudar. Lembra lá do primeiro passo que eu disse agora há pouco, de como você pode ajudar essas pessoas. E segundo, se é você que está passando por isso, que você tenha aí a esperança de que esse momento vai passar e que você vai superar. Assim como já superou tantas outras coisas na sua vida, que eu sei que você já superou, essa também vai passar, ok? Mas é importante se cuidar e seguir todos os passos que foram dados ao longo dessa live, ok? Eu agradeço muito aqui a companhia de vocês, demais, que vocês tenham um ótimo dia e eu espero do fundo do meu coração que esse conteúdo de alguma maneira faça diferença para você, que melhore o seu dia, que melhore a maneira com que você lida com as suas emoções para você viver ainda melhor, tá bem? Tô vendo que a Kátia tá aqui também, um beijo para você, minha amiga, ótimo dia, tá bem? Fica com Deus e até a próxima!